Curve a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu peço que em nome do Senhor Jesus, meu Deus, o Senhor venha falar com cada uma dessas pessoas. Faz chover sobre nós a Tua presença, Senhor. Queremos ser como a corça, que anseia pelas águas, e as águas são a Tua palavra. As águas é o Teu Espírito, Senhor, que nos lava, que nos purifica, que tira de nós o odor que exalamos do pecado. Mas quando a Tua presença entra em nós, nós somos lavados desse pecado, desse odor que exalamos, meu Deus. E o inimigo já não tem mais acesso, o predador já não pode mais nos tocar. Então, Espírito Santo, que a Tua presença nos lave, nos purifique nessa manhã, porque estamos aqui prontos para ouvir a Tua voz. Fala com a gente, Senhor, fala com o Teu povo, fala com os Teus filhos, alimenta cada pessoa que aqui está, em nome do Senhor Jesus, amém. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22. Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Aí diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Preste atenção, pessoal, o que aconteceu? Deixa eu explicar para você entender direitinho. O Senhor Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão estava extasiada, porque eles tiveram a sua fome saciada, os seus problemas temporariamente resolvidos. Eles ficaram tão extasiados, presta muita atenção aqui, eles ficaram tão extasiados, tão eufóricos, tão felizes por aquele milagre que Jesus operara, que eles ficaram, pessoal, desapercebidos, a ponto de Jesus ir embora, e eles o quê? Não perceberam. Jesus já estava do outro lado, e eles não tinham percebido. E nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes, pessoal, isso tem acontecido com muitas pessoas que servem a Deus. De repente, algo que elas têm feito, ou algo que elas estão vivenciando, ela não está percebendo, mas Jesus já está o quê, pessoal? Está indo embora. Jesus, de repente, já até se foi. Mas, às vezes, ela está o quê? Tão eufórica com aquela situação, às vezes com aquela bênção que ela recebeu, ou com aquela situação que ela está vivendo, ela está tão eufórica com aquilo, ou com um problema que ela está vivendo, ou com uma bênção que ela está recebendo, que ela não está percebendo que Jesus já está indo embora, ou se é que ele já não foi. Jesus se retirou dela.
As pessoas estavam eufóricas porque estavam com seu pão, com seu peixe, estavam com isso, estavam com aquilo, que quando elas mal perceberam, Jesus já não estava mais naquele lugar. E se você não sabia, isso tem acontecido, e isso acontece dentro da igreja do Senhor Jesus. Eu já me deparei com pessoas na rua, de igrejas que nós já passamos, e que nós não percebemos que elas não estavam mais indo, não estavam mais buscando, já não estavam mais frequentando, e quando perguntamos, fulano, o que aconteceu, você não está indo mais? Ah não, pastor, olha que Deus começou a honrar tanto, que eu não estou tendo nem tempo de ir na igreja. Um tempo atrás encontrei uma pessoa, ah pastor, é que agora eu arrumei um namorado, pastor Luciano, olha que bênção esse namorado. Agora eu pergunto, o que tem a ver uma coisa com a outra? Hein, gente? Pelo contrário, é agora que deveria buscar, porque, gente, é mais difícil uma pessoa cair na guerra do que a pessoa cair, pessoal, quando está tudo bem. Porque quando está tudo bem, o que às vezes acontece? A pessoa relaxa. Então, às vezes, a pessoa está passando um problema e a pessoa, às vezes, está até achando que aquilo ali é negativo, mas, de repente, aquilo ali é positivo, porque naquele problema que ela está vivendo, ela ora, ela busca, ela jejua, ela vem à igreja, ela faz corrente, ela clama, ela faz propósito, ela vigia os seus caminhos. Por isso que, de tempos em tempos, Deus permite que passemos por situações, por problemas, que na verdade é para o nosso próprio aprendizado. Não é que Jesus quer que você viva com aquilo, que você passe com aquilo, mas é mais ou menos isso, pai. Quem ensinou seu filho a andar de bicicleta aqui? Os pais que ensinaram os filhos, quem ensinou? Como que foi, pessoal? No começo você colocou a rodinha, 2 rodinhas, não é assim, pessoal? É ou não é? Aí depois tira uma, não é isso? Isso aí, seu irmão, ensinou direitinho. Hein, pessoal? Aí tira uma, não é isso? Aí só fica de um lado. Aí tira as 2, mas você continua segurando no banco. Não é assim? Mas chega uma hora, meu querido, que você tem que fazer o quê? Você joga. E às vezes a criança leva tombo. E quando é homenzinho, você fala, não chora não. Não é assim, pessoal? Você é homem já. Você já é um homenzinho, não chora não. Não é assim, pessoal? Você sabia que Deus é assim com a gente? Às vezes a gente leva uns tombos na vida. A gente se machuca algumas vezes, mas você pode ter certeza, nada que vai impedir você de vencer, e nada que vai te prejudicar, porque aquilo de repente não é para te prejudicar, é para te fazer ainda mais abençoado. É para que você aprenda mais de Deus, das coisas de Deus. Amém, pessoal? Para que você aprenda a depender de Deus, para que você aprenda a orar, você aprenda a se defender, você aprenda a buscar, você aprenda a viver a fé. Porque fé não é quando está tudo bem, você está, poxa, eu estou com uma fé, pastor, claro, está tudo bem. Fé é quando você não vê a saída. Fé é quando você não está vendo a solução. Fé é quando você não está vendo a solução do problema. Mas você acredita que tudo aquilo vai passar, porque Deus está contigo. Então o que estava acontecendo com o povo? O povo estava deixando que aquela situação deixasse eles dispersos. Porque qual seria, o que eles deveriam fazer? Não tirar os olhos de Jesus. O que eu devo fazer, pastor Luciano? O que você deve fazer? Não tire os olhos do Senhor Jesus. Se alguma coisa está acontecendo para você desviar o olhar, não tire os olhos do Senhor Jesus. Porque o que vai garantir você vencer é você estar com seus olhos fixados no Senhor Jesus.
porque Ele vai te dando uns comandos. Amém, pessoal? É igual aquela, né, como que eu posso dizer, como que fala, aquele sinfônica, como que é, pessoal? Aquela companhia sinfônica, né, aquela orquestra, todo mundo tocando, todo mundo naquela sincronia, não é assim? Mas sabe quem é que está ditando as normas ali? Quem é, pessoal? O maestro está assim, ó. Você pensa que aquela varetinha é só enfeite, pessoal? Aquela varetinha não é enfeite, não. Aquilo ali é os comandos, agora é você, agora... Aquilo ali é para as notas entrarem no momento certo. E todos eles ficam, você pensa que eles vão fazendo o que quer? Todos ficam de olho em quem, pessoal? No maestro, esperando o comando, esperando o que eles devem fazer. Mas de repente Jesus já pegou o barco, meu querido, está longe de você e você não sabe. Porque às vezes a gente pensa que é Ele que é obrigado a ficar perto de nós. Negativo. Você que tem que ficar perto dEle. É diferente, pessoal. É você que tem que ficar perto dEle, não Ele ficar perto de você. Claro, Ele vai estar perto da gente sempre, mas pode acontecer dele se afastar, porque você deixou de se consagrar, você deixou de buscar, você deixou de estar vivendo uma vida com Ele, então temporariamente Ele se afasta, para o seu próprio bem. Então vamos lá, aí o povo quando percebeu, mas sabe quando é que o povo percebeu que Jesus não estava perto? Quando, pessoal? Quem sabe? Quando a comida que eles tinham comido já tinha feito digestão, hein, pessoal? E eles precisavam de mais. Aí eles lembraram, cadê Jesus? Ele não vai multiplicar mais um pouquinho, não? A gente precisa de mais pão, a gente precisa de mais peixe. E nós não podemos buscá-lo, pessoal, só quando estamos necessitando, a gente tem que buscar Ele sempre. Nós temos que estar buscando Ele a todo momento, quando está tudo bem ou quando está tudo ruim. Pessoal, a nossa reação tem que ser a mesma. Está tudo ruim, eu estou lá, Senhor, eu te amo. Ó, meu Pai, o Senhor é tudo na minha vida. Está tudo bem, Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Sabe por quê, pessoal? Ele não pode mudar para a gente. Ele não pode mudar para nós. E a sua busca a Ele tem que ser constante. Amém, gente? Vamos lá, continuando, pessoal. Você vai entender onde o pastor quer chegar. Versículo 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e fizeram o quê? E partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, olha o que Jesus falou, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Amém, pessoal? Vocês não estão me buscando, e nós temos que tomar muito cuidado, pessoal, para isso não acontecer com a gente. Para nós não estarmos com Jesus só por causa do seu pão, do seu peixe. Claro, todos nós chegamos até Jesus porque precisamos do peixe, porque precisamos do pão, todos nós. Dificilmente alguém chega dizendo, pastor, eu vim pelo amor. A maioria de nós chegamos aqui por causa da dor. Só que o que geralmente acontece? Quando chegamos, ele já alivia a nossa dor, ele já tira a nossa dor, ou pelo menos ameniza a nossa dor. Para quê? Para que depois daquilo você comece a compreender que você tem que estar com Ele, não por causa do pão que Ele vai te dar, mas por causa da presença
Amém, gente? É como um casamento, é como um namoro, é como um relacionamento, pessoal. A princípio, você começa a namorar com uma pessoa, por quê? Porque você ama ela? Hein, pessoal? Não, porque você quer dar uns beijos, você quer dar uns abraços, você não quer ficar sozinho. Não é assim, pessoal? Ou não? Você quer companhia, você quer alguém para conversar, você quer alguém para te abraçar, não é assim? Todos nós, namoro é isso. Nada mais que isso, tá, pessoal? Você quer companhia, namoro é isso. Você quer alguém para dialogar, alguém para conversar. Só que você vai percebendo ao longo do tempo que não é só isso. Você vai percebendo que você está com aquela pessoa não mais só por causa do beijo, do abraço, ou porque ela tem uma boa conversa. Você começa a perceber que você está com aquela pessoa por causa da pessoa dela. Amém, gente? Ou não é assim? E quando é que chega ao ponto de dizer, eu quero casar com ela? Quando você já não consegue mais ficar longe dela. Não é assim, pessoal? Eu não consigo ficar um dia longe da minha esposa. Não consigo. Um dia não dá para ficar. Como também eu não posso ficar um dia uma hora sem a presença do meu Senhor. Está dando para entender, pessoal? Então, a princípio, todos nós chegamos como no namoro. Só que o que Deus espera agora da gente? Que não estejamos com Ele, pelo quê, pessoal? Pelo que Ele tem para nos oferecer, mas pela pessoa dEle na nossa vida. Porque, gente, pão, hoje você come, amanhã você vai ter fome de novo. E se você estiver com Ele só por causa do pão, você vai comer o pão hoje, você está com Ele, amanhã você vai comer de novo, mas vai chegar um momento que de repente você não vai ter aquele pão. E aí? Por isso que eu tenho que estar com Ele pela pessoa dEle, amém? Porque eu quero conhecê-lo mais, porque eu quero ter a presença dEle, porque ainda que eu não tenha algumas vitórias que eu estava programando ter, não tem problema, eu estou com Ele não por causa daquela vitória, eu estou com Ele porque Ele é o Senhor da minha vida. Eu sou sincero com você, muitas vezes não aconteceu coisas que eu precisava que acontecesse. Eu acho que ele lá do céu estava assim, deixa eu ver se o meu filho vai continuar me buscando. Deixa eu ver se ele vai continuar na minha presença, eu não vou dar o que ele quer. Deixa eu observar. Ele está pedindo tanto, ele quer tanto aquilo, então não vou dar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele vai permanecer na minha presença. Porque, pessoal, sabe qual é o conceito que nós temos de Jesus? Que Ele dá tudo que a gente quer. E acaba nos mimando, pessoal. A gente acaba ficando aquela criança como? Mimada. Que pede tem que fazer na hora. E eu pergunto, se educa um filho assim? Hein, pessoal? Como que é que o senhor educa seus filhos? Você dá tudo que ele quer na hora? Muitas coisas o filho tem que primeiro o quê? Merecer e provar que merece. Aí você vai dar. Me lembro até hoje de um grande empresário, que ele dando o depoimento dele, e o filho do lado, hoje o filho também um grande empresário, aí o filho dando depoimento, ele falou assim, olha meu pai como é. Quando eu terminei o colégio normal, eu cheguei todo feliz para o meu pai e falei, pai, agora qual faculdade eu posso entrar, pai? Qual faculdade o senhor vai pagar para mim? O pai, muito rico, falou assim, eu não vou pagar faculdade nenhuma para você. Que isso, pai? O senhor tem que pagar uma faculdade para entrar. Não vou pagar não. Você vai trabalhar em uma das nossas empresas e você vai pagar a sua faculdade, porque eu paguei a minha. Olha só, não estou dizendo que você vai fazer isso com seu filho, estou dizendo o que ele fez. E o filho teve que trabalhar na empresa do pai para pagar a faculdade dele. Mas hoje o filho é também um empresário de sucesso. Porque o pai não foi só dando, pessoal. O pai também o quê? Cobrou que o filho, claro, no final o pai pagava. Mas o filho precisava mostrar alguma coisa.
não ficar só parado na aba do pai, nas custas do pai. Então o filho agia, Deus é assim também, pessoal. Deus quer que, claro, Ele nos dá tudo o que precisamos, mas tem coisas que Ele não dá naquele momento que precisamos. Ele vai dar o quê? Na hora e no tempo certo. Deus não deixou jamais faltar nada para essas pessoas. Mas naquele momento, Ele não deu o pão para elas. Você vai entender mais no decorrer da palavra. Vamos lá, continuando. Onde o pastor parou? 27. Aí ele falou: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para o quê, pessoal? Para a vida eterna. Só que a gente tem que tomar cuidado, quando ele fala trabalhar e não pela comida que perece, pastor, então vou cruzar meus braços e esperar Jesus. Não, ele não estava querendo dizer isso. Ele estava querendo dizer o seguinte, que o seu foco, a sua maior preocupação, tem que ser por aquela comida que não perece. Que você deve trabalhar, pessoal, sabe para quê? Para você conhecer a Deus. Estou dizendo que você não vai lutar para ser próspero, até seria uma hipocrisia da minha parte, porque eu luto para vocês prosperarem, e a igreja precisa que você prospere, amém, gente? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, esse não tem que ser o seu principal foco. Porque se esse for o seu principal foco, sabe o que vai acontecer? O dia que você enfrentar uma luta nessa área, você larga Jesus por causa dessa luta. Agora, se a minha principal preocupação for a presença de Deus, pessoal, eu posso enfrentar uma luta aqui, uma luta ali, uma bênção aqui, até uma grande vitória aqui, jamais eu vou largar o meu Senhor. Sabe por quê? Porque eu tenho a presença dEle. Eu tenho a minha comunhão com Ele. E a verdade é, pessoal, que é a comunhão com Deus que nos fortalece para passarmos qualquer situação, ou bênção, ou luta, ou perda. Porque a gente tem que estar preparado. Eu, na presença de Deus, perdi pai e perdi mãe. A gente tem que estar preparado, pessoal. A gente não tem que estar preparado só para as bênçãos, a gente tem que estar preparado para as lutas também. O pastor não pode chegar aqui no púlpito só pregar as vitórias, a gente tem que pregar também o que você vai passar no meio do caminho, os desertos que você vai passar. Mas pode ter certeza, todos os desertos que você passar, Deus vai estar com você para te dar força para você vencer. Eu já contei uma certa vez aqui, todos devem conhecer essa história, das pegadas na areia, né? Uma pessoa estava falando que ela estava tendo grandes vitórias, tudo, e ela sempre via, né, 2 pares de pegadas na areia. Só que quando ela passou os momentos mais difíceis da vida dela, ela só viu o quê? 1 par de pegadas na areia. Ela questionou: Senhor, mas, poxa, nos momentos que eu mais precisei de Ti, o Senhor não estava perto, eu só vi 2 pares de pegadas, 1 par de pegadas na areia. Falou: não, meu filho, é que nesse momento eu estava o quê? Carregando você no colo. Então, desamparar você jamais Deus vai fazer. Mas você tem que estar com Ele, pessoal, não pelo que Ele te dá, mas sim pelo que Ele é e que Ele representa para você. Porque aí, é aí que Ele vai te dar mesmo. É aí que Ele vai derramar, aí que Ele vai sentir segurança para despejar, derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Amém? Aí Jesus falou, continuando. Vamos continuar no 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do homem vos dará, pessoal, olha só. Porque Deus, o Pai, confirmou com o quê? Com seu selo. Aí no versículo 32 diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo,
Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu? O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá o quê? Vida pelo mundo. Ele estava se referindo a ele. Então lhe disseram: Senhor, olha o povo. O que o povo falou? Dai-nos sempre desse pão. Declarou Jesus. O que Jesus falou, pessoal? Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quando ele fala aquele que vem a mim, é aquele que está em comunhão comigo. É aquele que está todo instante em comunhão, se preocupando em estar bem com Deus. Se preocupando em agradar a Deus. Ele está lá no trabalho, mas ele está se preocupando em agradar a Deus lá no trabalho dele. Ele está lá dentro da casa dele, mas ele está se preocupando em agradar a Deus ali na casa dele. Ele está com os amigos podem estar até fazendo coisas erradas, mas ele tem a preocupação de agradar a Deus, não agradar o amigo. Porque eu pergunto para você, será que o seu amigo vai te ajudar quando você mais precisar? Foge tudo, gente. Pessoal, foge tudo. Posso falar? Até muitos familiares. Quando você mais precisa, eles correm. Ou não é? Eu me lembro que quando eu mais precisei, os amigos foram tudo embora. Foram tudo embora. Ninguém estendeu a mão. Só alguns familiares que me ajudaram. Por isso que eu aprendi a depender de quem? Porque Ele é o único que não vira as costas para mim, pessoal. Por isso que eu aprendi, estou de bem com a minha família, amo eles me amam, olha, mas a minha maior preocupação é agradar a Deus. Porque se eu agradar a Deus, e jamais vou ter, sei. Não é fome de comer não, pessoal. É fome de querer ter algo e não ter. Eu posso não ter temporariamente, mas depois de um tempo Deus vai lá e me dá. Foi o que Davi falou: fui moço e já agora sou velho, jamais vi um justo ser desamparado e nem sua família mendigar o pão. Então, pessoal, vamos buscar essa presença, amém? Só para terminar, vamos lá. Versículo 36. Porém, eu já vos disse que embora me tenhais visto, o quê? Não credes. Aqui já é um outro assunto, que numa outra reunião a gente fala. Amém, pessoal? Mas o foco agora é o seguinte: diga comigo, aquele que vem a mim, jamais terá fome, e jamais vai ter sede. Gente, se você tiver a presença de Deus, você não vai ter fome de nada. Você não vai ter sede de nada. Sabe por quê? Porque Ele vai estar suprindo dia após dia as suas necessidades físicas, emocionais. Amém, gente? Porque às vezes a pessoa, eu estou tão sozinho, pastor, tão sozinha. Gente, se você estiver buscando a presença de Deus, Ele vai suprir até essa sua necessidade. Ele vai suprir. Eu estou passando essa luta. Fica tranquilo. Busca. Está passando a luta? Busca, ora, fala com Deus, faz propósito, não deixa de buscar, não deixa de vir à igreja. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te fortalecer. Daqui a pouco você está vencendo aquela luta e você vai estar dando testemunho sobre ela. O problema é que às vezes a pessoa, no meio da luta, Jesus vai embora e ela deixa ele embora. Ou no meio da bênção, ela está tão empolgada com a bênção, que Jesus está, pegando o barquinho dele e indo embora, e ela está deixando. Isso jamais pode acontecer. Amém, pessoal? Então, eu quero fazer uma busca com vocês agora, para você que diz, pastor, eu vou buscá-lo com
toda a minha força. Claro, eu quero o pão que Ele vai me dar, eu quero a água que Ele vai me dar, mas não é o mais importante, eu quero Ele na minha vida. Eu quero Ele dentro de mim. Amém, pessoal? Eu quero a presença dEle comigo, porque a presença dEle comigo, eu vou ter tudo. Amém? Fique de pé, por favor.